Jeová, Pai de Jesus Cristo, Pai do Espírito Santo, esteja somente com vocês, são inscritos nesses dois canais, Simão da Silva de Simão e Pastor Simão, Igreja Ministério Chama de Fogo Fé. Iremos começar o culto nessa madrugada 30/1/2026, sexta-feira, mês de janeiro, 1h38 da madrugada, em João capítulo 18, culto completo da madrugada. Vamos lá. Em João capítulo 18, Jesus preso em Getsemane, MAT 26, 36, 56, revés. Tendo Jesus dito isto, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, no qual ele entrou, e seus discípulos. E Judas, o que traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a corte oficial dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanterna e achortes e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhe: a quem buscais? Respondeu-lhe a Jesus: não, Nazareno. Disse-lhe Jesus: sou eu. E Judas, que o traí, estava também com eles. Quando, pois, lhe disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-lhe, pois, a perguntar: a quem buscais? E eles disseram: a Jesus Nazareno. Jesus respondeu: já vos disse quem sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai aí este, para que se cumprisse a palavra que tinham dito: os que me deste, nenhum deles perdi. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembaiou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a tua espada na bainha, não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Jesus perante o Sinédrio. Pedro nega-o. MAT 26, 57, 75, revés. Então a corte e o tribuno e os servos dos judeus prenderam a Jesus e o manetearam. Conduziram-no primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Ora, Caifás era quem tinha aconselhado aos judeus que convinha que o homem morresse pelo povo. E Simão Pedro e outros discípulos seguiam a Jesus, e este discípulo era conhecido sumo sacerdote. Entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. E Pedro estava da parte de fora à porta. Saiu então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, e falou ao porteiro, levando Pedro para dentro. Então a porteira disse a Pedro: não és tu também dos discípulos deste homem? Disse ele: não sou. Ora, estava ali o servo e os criados que tinham feito brasa e se aquentavam, porque fazia frio. E com eles estava Pedro aquentando-se também. E o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca de seus discípulos e da sua doutrina. Jesus lhe respondeu: eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se ajuntam, e nada disse em oculto. Para que me perguntam a mim? Pergunta aos que ouviram o que eles ensinei. Eis que eles sabem o que eu lhes tenho dito. Tendo dito isto, um dos criados que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: assim responde ao sumo sacerdote. Respondeu-lhe Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal, se bem, porque me fere. E Anás mandou manietado ao sumo sacerdote Caifás. E Simão Pedro estava ali e aquentava-se. Disseram ali, pois: não és também tu um dos seus discípulos? E ele negou e disse: não sou. E um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse: não te vi eu no horto com ele? E Pedro negou outra vez, e logo o galo cantou. Jesus perante Pilato. MAT 27, 1, 2, 31, revés. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência. Era pela manhã cedo, e não entraram na audiência para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu fora e disse-lhe: que acusação trazes contra este homem? E responderam e disseram: se este não fosse malfeitor, não tu entregaríamos. Disse-lhe, pois, Pilato: levai-o, vós e julgai segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus: a nós não nos é lícito matar pessoa alguma, para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência, e chamou a Jesus e disse: tu és o rei dos judeus. Respondeu-lhe Jesus: tu dizes isso de ti mesmo, ou disseram tu outros de mim? Pilatos respondeu: porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais sacerdotes entregaram-te a mim, que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, pelejaria os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilato: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve minha voz. Disse-lhe Pilato: que é a verdade? E dizendo isso, tornou a ir ter com os judeus e disse-lhe: não acho nele crime algum, mas vós tendes por costume
que vos solte alguém pela Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então todos tornaram a clamar, dizendo: Este não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador. Tá vendo aí, né, meus irmãos e irmãs? Meus amigos, nós aprendemos que Jesus preso em Getsemane. Nós aprendemos Jesus perante o Sinédrio, Pedro nega-o. E nós aprendemos Jesus perante Pilatos. Vamos agradecer. Soberano Jeová, ó Jesus Cristo, ao Espírito Santo, e agradecer por este culto completo nessa madrugada de hoje, que é 30/1/2026, sexta-feira, mês de janeiro, aqui na sede da Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo, Fé de Verdade que tem, que fica na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade de Portinova, Minas Gerais, Nação Brasil. Amém e amém. Abençoa somente os inscritos e abençoa somente também os dizimistas e ofertantes e os que vêm a esta igreja aqui. Amém e amém. Até o próximo culto e o próximo vídeo. Nós aprendeu aí? Nós não, vocês aprendeu. Eu já sei de todas as coisas. Vocês aprenderam do outro lado aí que se continuar negando Jesus, vocês vão ir para o inferno. É isso que nós aprendeu. Para de negar Jesus Cristo. Se vocês continuarem negando Jesus, o inferno está esperando vocês. E vai perder tudo nessa terra aqui também. É isso que vocês aprenderam aí. Até o próximo culto e o próximo vídeo.